A Unilogos nasceu em 2006. Em seguida, foi incorporada no estado da Flórida. Teve como fundador o professor Dr. Gabriel Lopes. Sob orientações dos diretores da Universidade da Califórnia, aprofundou seu conhecimento no sistema de ensino norte-americano. Em 2015, a Unilogos obteve o certificado de reconhecimento de graus emitido pelo CUFCE, órgão de avaliação de credenciais autorizado pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos. Posteriormente, buscou o reconhecimento da Academia de Impacto das Nações Unidas e foi aprovada em 2016. Foi registrada no estado de Louisiana e autorizada pelo Conselho de Regentes. Após longos 4 anos de avaliação e cumprimento de metas, conquistou a tão sonhada acreditação pela SIC, o Serviço de Acreditação para Escolas, Faculdades e Universidades Internacionais. Para que pudesse manter contato com os melhores recursos da tecnologia e da qualidade de educação, ampliando sua network, a Unilogos buscou filiação e foi aprovada pela INQ-AAHE, Rede Internacional de Agências de Garantia da Qualidade do Ensino Superior. Ambas as entidades são membros efetivos do Comitê de Qualidade do Conselho Americano de Educação Superior e Acreditação, CHEA. No ano de 2021, a Unilogos ganhou sua sede na França, obteve seu código Sirene. Posteriormente, foi aprovada e adquiriu o domínio edu.eu, restrito a universidades reconhecidas e com respeitada acreditação educacional. A Unilogos é uma universidade comprometida com a qualidade. Hoje em dia, mantém um dos melhores índices de reconhecimento de diplomas de cursos stricto sensu através da plataforma Carolina Bori, do Governo Federal do Brasil. Além de todo esse trabalho responsável e dedicado, a Unilogos é membro do Centro Intelectual Olympus, o maior grupo de universidades do mundo, com sede em Atenas, na Grécia. Seja bem-vindo à Unilogos. É um prazer tê-lo em nossa família. Boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Lisiane Weber, da Unilogos. Estamos aqui para mais um encontro dialógico tratando sobre pesquisa, objetivos e métodos de pesquisa, para uma interação bem legal e bem interessante com todos os nossos estudantes e público. Trazemos hoje como convidado o nosso professor Dr. José Flávio da Paz, professor da Universidade Federal de Rondônia. O professor Dr. José Flávio da Paz faz pós-doutorando em educação na Unilogos atualmente, tem um pós-doutorado em Direitos Humanos, Sociais e Difusos na Espanha, pós-doutorado em Psicologia na UFLO, Argentina, doutor em Estudos Literários da UNEMAT, mestre em Letras na Unimar, mestre em Estudos Literários na UNIR, possui dezenas de pós-graduações em nível lato sensu nas áreas de educação, letras, artes, gestão, direito, psicologia e outras. Atuou como educador infantil, professor da educação básica, técnica, tecnológica, educação de jovens e adultos e atualmente é docente de língua portuguesa e linguística do Departamento Acadêmico de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, e professor pesquisador credenciado para a linha de formação docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNIR, para a área de Educação Especial e Inclusiva. É líder do grupo de pesquisa, de estudo e pesquisa em semiótica, discurso e linguagens, e grupo de estudo e pesquisas em educação especial, inclusões e diversidades. Seja bem-vindo, professor Dr. José Flávio da Paz, nesse momento conosco de rica troca e discussão dentro da nossa temática de hoje. Ok, muito obrigado, professora doutora Lisiane Weber, né, que na verdade já agradeço de antemão a apresentação, mas antes agradeço também ao professor Eduardo Fonfoca, né, o professor doutor Eduardo Fonfoca, e obviamente ao nosso magnífico reitor, Gabriel César Dias Lopes, né, nossa sempre referência, nossa sempre indicação como personalidade que sempre instiga, promove, e a educação é exemplo do nosso vídeo institucional, né,
que estamos aí, na verdade, alçando sempre novos voos e novos espaços, alcançando novos espaços. Será uma satisfação poder colaborar de alguma maneira com os nossos colegas, obviamente, e como digo sempre, né, ao passo que nós ensinamos, nós também aprendemos. Eu espero que seja leve o nosso fardo, né, porque já se diz que a educação é um fardo pesado, e eu digo, porque para nós que temos um percurso nesse cenário, às vezes não é tão fácil como se imagina, mas eu digo também que vai muito da nossa vontade, né, do nosso desejo de melhorar e passar por esse plano, eu digo, um pouquinho melhor, né, deixando que de melhor a gente pode construir. É que o processo de eternização está exatamente no outro. A gente busca essa eternidade, né, em muitas crenças, e eu digo, é a partir de nós, é a partir do exemplo, é a partir das nossas experiências, das nossas socializações que a gente vai se fazendo nesse percurso. Muito obrigado mais uma vez. Claro, professor, nós agradecemos a todos os presentes que estão nos brindando aí com a presença, já com diálogos no chat. Nós vamos ter um movimento de discussão, o professor Flávio vai fazer uma apresentação, vai trazer a discussão da temática. Quem está nos assistindo pode ir anotando seus questionamentos, que nós teremos ao final um momento para lançar as perguntas para o doutor José Flávio nos responder, e a gente montar, então, esse diálogo, esse movimento excelente aí de discussão. Agradeço a todos os presentes, ao professor doutor Eduardo Fofonca, que não pôde estar conosco hoje, né, mas nós estamos aqui levando adiante, professor doutor Gabriel também, agradecemos a todos os presentes. Então, eu vou passar, professor doutor José Flávio, para o seu momento de apresentação dessa rica temática dentro do universo da pesquisa, que é tão importante para os nossos estudantes compreender a importância de se ter um bom objeto de pesquisa, de se definir um bom recorte de pesquisa, de se traçar um bom objetivo e observar os métodos que vão ser mais adequados para cada movimento de pesquisa. Tá bom? Muito obrigado. Tranquilo, então. Sigamos. Bom, pessoas, boa noite mais uma vez. Espero que, de certa forma, eu possa colaborar com a formação de vocês, que, de certa forma, estão nos assistindo, seja neste ato, né, ao vivo ou posteriormente, visto que as tecnologias hoje propiciam essa condição. Eu prefiro, em determinado momento, pensar especificamente na produção acadêmica e, em especial, o texto, mas é muito difícil a gente pensar em texto, em escrita acadêmica, se não pensarmos, de certa forma, nos métodos. E é em função disso que a gente propõe, quando o professor Fofonca me convidou ainda no semestre passado, propôs a temática, e eu falei, não tem problema, tranquilo, até porque eu digo, pensar em método, metodologia, objetos ou produtos de pesquisa, é algo que está na nossa ordem acadêmica, por sinal. É tanto que, em dado momento, é extremamente importante se reconhecer como que isso repercute na nossa vida, no nosso processo tanto de produção, obviamente, mas não somente, né, os nossos processos seletivos, os nossos concursos, de um modo geral, ele vai pedir que você tenha essa produção, e a gente vai conversar um pouquinho também acerca disso. E fiquem à vontade, tá, para colocar as questões no chat, e dentro do possível, a gente vai tentando responder, até para que não desobstrua o processo maior lá no finalzinho. Então, pensar nesse processo de investigação científica é pensar antes, como disse para vocês, em uma perspectiva bastante sacrificosa inicialmente. Há quem veja como sacrifício. Eu, particularmente, vejo como uma possibilidade de desafio a ser superado a cada novo instante. Até porque, da feita que você, de certa forma, vai pensar em algo, vai produzir, em produzir algo, ou deixar algo para alguém, que é o que, de certa forma, acontece no nosso âmbito da pesquisa, e quando a gente pensa nesse processo de eternização, que eu falei há pouco para a professora Lisiane, automaticamente a gente vai pensar exatamente nisso que estamos a produzir, nisso que estamos a deixar. É tanto que mais adiante a gente também vai verificar. Por que eu preciso produzir? Por que eu preciso pensar? Por que eu preciso fazer alterações nesse cenário que está aí? E aí a gente já vai pensando exatamente, pensando como discutir esse processo de construção, né, de produção acadêmica propriamente dita. Então, inicialmente,
para pensarmos que não dá para se fazer pesquisa simplesmente por fazer. É indispensável que a gente discuta inicialmente qual método eu vou adotar, e hoje existem muitas pesquisas, muitos diálogos nesse cenário, tanto que eu vou, de certa forma, apresentar pelo menos uns 13, mas eu digo, relendo e me preparando para estar aqui com vocês, automaticamente eu me dei conta que há outros que vão apontar 16 possibilidades metodológicas, enquanto tipologia, e outro ainda 19. E aí você diz, nossa, mas são muitos os métodos. Sim, até porque é um método que vai propiciar a possibilidade de você desenvolver a sua metodologia. E é exatamente aí que eu começo a distinguir uma coisa da outra. O método não é a metodologia, mas vamos lá. Então, a ideia é pensar em um combinado único, né, ou único estudo para ter característica mais de um método, ou reforçar aquele método que está sendo construído a cada novo instante. Então, a escolha do método da pesquisa deve ser, então, pessoal. É interessante que, quando passo a orientar, ou quando eu chego com o meu orientando, eu digo, olha, a pesquisa, ela é sua. Eu sou o seu orientador. Acontece que você precisa ter claro, e muito claro, qual o método que você vai trazer para o seu trabalho, porque você precisa gostar desse método, não é uma imposição. Ah, mas Flávio, eu só conheço 2, de repente, o método qualitativo e o método quantitativo, e como fica? Bom, vamos ver isso também mais adiante, mas eu digo, vou te apresentar possibilidades, você vai se apropriar desse conceito e, obviamente, reconhecer se é realmente esse que você pretende desenvolver ou aplicar, porque, como falei, a partir do método, vamos descobrir quais passos poderemos ter na sequência. E aí, lógico, isso se torna muito mais fácil. Isso se torna muito mais tranquilo, porque na prática, como colocado, se eu não tenho um método, qualquer método serve. Aquela máxima que a gente utiliza, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E aí não é bem assim. E a escolha do método, ele vai depender, disso vai depender todo o resultado, tanto do processo, que é o caminhar, que é a metodologia, até, obviamente, o teu produto lá no final. Até porque eu costumo dizer também o seguinte, a academia, ela vive de produtos, ela tem que produzir. Ela produz inúmeros objetos, né, resultantes de pesquisa, e isso, de certa forma, é posto à disposição em espaços, que a gente também vai reconhecer até o fim da minha fala, que, na verdade, eu nem sei quanto tempo eu tenho, e eu digo, eu já não costumo usar o relógio para não ter que estar subordinado ao tempo, mas lá no projeto, obviamente, vai ter um cronograma e você vai ter que estar preso a isso também. Então, num determinado instante, vou tentar dar uma caminhada para que a gente consiga, primeiro, desmistificar. Método é uma coisa, metodologia é outra, o objetivo da sua pesquisa será uma outra perspectiva, e, obviamente, o que você vai produzir, que a gente chama também de objeto, é uma outra situação. Então, nós estamos tratando de 4 coisas bem distintas, que precisam ser antes reconhecidas pelo pesquisador, seja ele da graduação, da especialização, do mestrado ou do doutorado, ou mesmo do pós-doc, ou mesmo que não tenha nenhuma preocupação acadêmica, na verdade, a gente está falando de e para a academia, mas necessariamente fazer pesquisa é muito mais apropriar-se desses equipamentos, dessas ferramentas, né, e desenvolver o seu trabalho. Então, a escolha do método composto passa a ser muito mais pessoal e, obviamente, negociada agora com o seu orientador, que necessariamente uma imposição, salvo se determinadas instituições, de repente, colocar critérios e, obviamente, determinar, tem que ser dessa ou daquela maneira. A exemplo disso, a gente pode pensar a Fiocruz, por exemplo, que tem uma linha muito específica e que, obviamente, está ali dito que vai se mexer com uma série de situações específicas para aquela área. Assim como, pensando os processos educativos, né, também vai ter uma especificidade. Então, a depender de onde você vai caminhar, de onde você vai trilhar, esse método é imprescindível para que você assim proceda. Apesar dos pressupostos de interconexão, desses métodos de pesquisa, que a gente vai, de certa forma, constituir mais adiante, é útil discuti-lo também separadamente, né? Porque você falar em método, você vai imaginar que um método vai servir para todo tipo de pesquisa, como dito, e não necessariamente. Os métodos eles vão atender a determinadas situações
de pesquisa e, obviamente, como dito antes, escolhido o método, você vai agora pensar que caminho você vai trilhar. Pense em metodologia como caminho. Pense em método como aquela sustentação, seja teórica, seja de fundamentação discursiva que você vai ter durante o percurso do seu trabalho. Então, obviamente, discutimos separadamente para depois trazer essas características para reconhecimento e daí, então, trazer a valha as questões que vão nortear o seu trabalho, isso se torna, obviamente, muito mais prático. Eu não gostaria de ter aqui, claro, uma receitinha, mas eu posso garantir para vocês que, em dado momento, eu acabei criando determinados modelos bem específicos, porque eu digo o seguinte, da feita que, como fui apresentado, eu sou professor de língua portuguesa, sou da linguística, então a gente tem uma preocupação muito grande com os gêneros textuais. E uma coisa que o aluno, o acadêmico, o pesquisador, esquece é que, na prática, ele precisa se apropriar também dos gêneros textuais, porque, nesse caso, são gêneros, e, aliás, em todos os outros casos e situações, são gêneros específicos, rígidos, e que são bem pouco flexíveis, eles acabam, de certa forma, sendo muito mais adaptáveis, ajustáveis, que necessariamente mudados. Um artigo sempre vai ter a mesma estrutura, um resumo sempre vai ter a mesma estrutura, um projeto vai ter sempre a mesma estrutura. E a pesquisa, nesse sentido, que antecede o resultado que você espera, enquanto um artigo, uma dissertação, uma tese que seja, automaticamente também tem um formato rígido. Então, esse formato acaba, de certa forma, também favorecendo, porque, na verdade, o que eu vou precisar para desenvolver esse trabalho de pesquisa? Simplesmente, ou em dado momento, preencher esses espaços. Né? E esses espaços, claro, são preenchidos a partir do momento que eu me aproprio desses modelos, dessas ferramentas que são postas para que eu possa pesquisar, claro. Ok? Então, os métodos de pesquisa, eles orientam, eles dão o direcionamento. Eles não são como, tá? Porque o como ele vai vir em função da metodologia. Mas os métodos em si, eles vão orientar a coleta de dados, a abordagem técnica que o aluno vai precisar seguir. Uma vez se apropriando disso, gente, se torna muito mais tranquilo. É tanto que hoje eu coloco sempre para meus alunos, se eu quiser pensar em produzir um artigo em 4 horas, eu vou conseguir fazer isso de boa. Porque o que eu preciso fazer? Coleta de dados, ou uma revisão, se for principalmente de revisão bibliográfica, você pega isso, você se atém a isso, obviamente você já tem muita leitura, você já tem muita bagagem, obviamente você não vai produzir um texto do nada. É tanto que a ordem é pensar exatamente isso. Quais são as sustentações que eu tenho, teoricamente falando, para que eu possa desenvolver meu trabalho. É claro que isso eu não consegui de uma hora para outra, né? Como se colocou quando a professora Lisiane coloca a questão das dezenas de especializações, de fato dezenas, são de fato dezenas, não é uma ou duas, é que a gente vai treinando, a gente vai aperfeiçoando, esse é um fazer contínuo, né? Não tem como você parar, a não ser que você queira, né? Como eu costumo dizer, eu tenho tempo de parada, a gente não vai viver, enfim, talvez aprendendo, sim, e ensinando por consequência. Então, vamos lá. Normalmente, os alunos eles buscam esse tipo de orientação somente quando estão exatamente, de fato, para realizar suas pesquisas mais aprofundadas. E eu não sei qual a clientela que a gente tem aqui, qual é o grupo, qual o público-alvo que está aqui com a gente, mas eu digo, em educação, por exemplo, a gente tem essa lacuna muito grande, né, na área de humanas, eu diria como um todo, principalmente se for pensado para a docência. Ele vai para a docência sem a mínima noção de pesquisa, quando eu costumo dizer, você também é um pesquisador, você também é uma pesquisadora. E aí, tudo que estiver à sua volta é para ser analisado, é para ser percebido, é para ser visualizado como objeto de estudo, porque os fenômenos estão acontecendo a todo instante. E aí, entra sempre naquela discussão, o que é inédito, o que é inusitado na pesquisa? Talvez seja uma vírgula, talvez seja um posicionamento apenas, mas esse posicionamento, ele é único e exclusivo seu, porque ele também surge a partir da sua experiência. Então, esse profissional, independentemente agora de área, ele precisa estar envolto às discussões que permeiam, lógico, o local onde ele está e, consequentemente, os seus agentes, o movimento, a dinâmica do cotidiano, né, do dia a dia, vai fazer, de certa forma, com que ele se aproprie de determinadas experiências que são únicas e que, de repente, pode ser referência, sim, de estudos para outros,
e que, de certa forma, vai fazer ter isso enquanto prática de pesquisa, enquanto prática de observação. Então, pesquisar, embora esteja no âmbito da academia, e, como dito antes, a academia vive em função disso, e não somente, porque eu costumo dizer também o seguinte, principalmente quando se tratando de universidade, quando a Unilogos vem, de certa forma, promover iniciativas como essa, ela está dando uma devolutiva para a sociedade. E eu digo o seguinte, a universidade ela tem a obrigação, enquanto existência, é de dar uma devolutiva para a sociedade. E geralmente a gente vê o contrário, o sujeito sai da universidade, pesquisa, volta, obtém seu título e pouco se importa agora com a comunidade onde ele foi buscar essa informação, ou esse dado, que de certa forma é muito importante, mas foi muito mais importante para que ele se apropriasse do título do que necessariamente essa comunidade melhorasse. Eu cito uma experiência sempre no estado do Amapá, onde morei 17 anos, né, e uma determinada tribo indígena, creio que sejam Oiapis, eles acabaram negando a entrada de determinados linguistas de determinadas universidades do Brasil no seu território, exatamente em função disso. A gente não vê melhoria, a gente não vê mudança na comunidade em função da pesquisa, ou desses pesquisadores. Então, é interessante que o que eu estou fazendo enquanto pesquisa, que reflete na minha vida, mas que também reflete no social, no que o Brasil está avançando, no que o meu estado está avançando, a minha comunidade melhora de que maneira. Não dá simplesmente para se fazer pesquisa não tendo esse tipo de preocupação, porque na prática a nossa pesquisa caminha, as pesquisas desenvolvidas, aliás, caminham nesse sentido. Há uma outra ressalva a fazer ainda, no sentido de, às vezes nós até temos essa preocupação também, enquanto orientador, agora, já que nós estamos tendo essa sensibilidade, tendo esse olhar, tendo essa perspectiva, e até convencer o nosso orientando ou orientando nessa direção, se torna extremamente complicado. Vou citar um exemplo, né, bem prático, bem rápido. Uma determinada orientanda chega comigo em um dado momento, talvez ela esteja até assistindo, não tem problema, ela pode se manifestar aí, ela chega comigo e diz, Fábio, eu gostaria muito de pesquisar, o meu projeto trata da importância do lúdico na educação infantil. E aí eu digo, olha, a sua temática é bacana, mas vamos verificar até que ponto ela vai dar realmente para a gente desenvolver, porque eu tenho outra propositura em cima dessa. Nós temos a política do brincar no Brasil, que até hoje não foi implantada em quase nenhum município brasileiro, exceto o centro-sul do país, nós já temos isso aplicado. Mas o que tal você trazer para a nossa cidade de Porto Velho? E aí, num determinado instante, claro, ela se envolve com isso, mas ela diz, poxa, mas a minha zona de acomodação, a minha zona de conforto é a educação infantil. E aí eu digo, mas o lúdico não acontece só na educação infantil. Enfim, o que a gente quer colocar com isso é que há uma certa resistência no outro, ou na outra, de certa maneira, em perceber que você pode fazer mais. Não simplesmente porque você está em busca de um título ou qualquer coisa do tipo, mas que contribuição social a sua pesquisa pode promover na sua comunidade, no seu estado e, comumente, no país. Como que a gente está avançando nesse sentido. Ok? Então, é interessante que essas indicações podem servir necessariamente para que vocês possam repensar muito dos seus trabalhos. A pesquisa ela não precisa, embora, como falei no início, pesada, sacrificosa, e etc, 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 você pode transformar isso numa leveza muito grande, em especial se você souber o que você está fazendo, que é o que acontece com a maioria dos nossos orientandos, inclusive de nós, em dado instante, né, que chegamos aí na universidade e achamos que sabemos de tudo e que queremos aquilo, e até batemos o pé, né, para persistir naquela ideia que a gente sabe que vai ser muito mais cansativo, muito mais desgastante, muito mais cansativo nesse sentido, ok? Então, quanto antes aprendermos acerca de como fazer, do que fazer, por que eu tenho que fazer, automaticamente isso vai se tornar muito mais tranquilo e eu vou conseguir, lógico, com maior precisão, identificar aí que método, que metodologia e qual objeto agora eu quero apresentar, eu quero dar enquanto devolutiva para essa comunidade. Isso não é ordem geral, é o que seria ideal. A gente começa a pensar nessa perspectiva, é o que seria ideal, não é o que a gente está impondo, não é o que a gente, de certa forma, acredita que todos estejamos fazendo, mas o ideal seria pensar dessa maneira. E é por isso que eu digo, a gente não avança mais e mais rápido, porque não pensamos linearmente, e talvez nem fosse tão legal pensar linear.
mas dizer o que eu estou fazendo, o que o outro está fazendo, talvez estejamos pensando até muito próximos, e quem sabe se somássemos, se tivéssemos cooperativas nesse sentido, e, obviamente, nos colocássemos à disposição do outro para caminharmos junto nesse pesquisar. Eu digo que, nesse sentido, os grupos de pesquisas, eles funcionam muito bem. Como fui apresentado, né, eu integro 2, mas já cheguei a integrar, eu lidero 2, na verdade, hoje, mas já cheguei a integrar outros, e eu digo, a produção é muito legal, ela é muito interessante quando ela é realmente coletiva. Quando o outro passa a pensar com a gente e dizer, cara, o teu artigo está legal, mas se você visse assim, se você construísse assim, ou em dado momento até chegar e dizer, olha, vamos pensar uma coletânea, vamos pensar, que é o produto agora, né, vamos pensar uma revista, né, no nosso grupo, por exemplo, tem gente pensando em revista científica, o que é muito bom, porque não é uma iniciativa do líder agora, no caso eu, mas é um membro que está ali e que ele diz, hoje eu sinto necessidade de ter no grupo uma produção científica, e a gente tem que ter isso de alguma maneira. Bom, então é interessante, mais uma vez, saber o que estamos fazendo, como estamos fazendo e o que queremos a partir dele. São 3 questões que eu digo que são imprescindíveis nesse sentido. E, óbvio, a partir do momento que se fala da pesquisa científica, que a gente vai mais adiante retomar algumas questões, é buscar fundamentar com o máximo de precisão possível, ler-se muito, essa é a ordem, é tanto que quando eu vou orientar um aluno, eu digo, olha, ou no trabalho, ou quando, a depender do nível também, claro, eu costumo dizer sempre para eles, ou para elas, eu vou te indicar um material de leitura. Obviamente, eu vou pesquisar, vou fazer um levantamento e apresento para eles. Está aqui, você tem 30 obras para que você possa ler, entre artigos, entre sites, entre livros, e leia tal capítulo, talvez esse você não precise ler todo. Selecione o seu material, selecione de que forma você vai querer ler. O ideal é que você lê todos eles, mas eu quero que você fundamente e se sustente em pelo menos 6 ou 7 obras que estão aí, assim como se você fosse o próprio texto, você se materializasse nesse texto, você se materializasse nessa leitura. E da feita que você, de certa forma, se apropria disso, nossa, fica muito mais tranquilo você desenvolver o trabalho, e tem funcionado bem. É uma outra perspectiva que eu tenho adotado e tem funcionado. Porque eu digo, muitas vezes, o outro, ele não sabe realmente o que fazer. Assim como eu também não sabia em dado instante. Embora eu não tenha tido toda essa orientação que hoje eu digo, eu tenho uma grande satisfação em orientar, porque eu digo, o orientador, em dado momento, ele também precisa saber ser humilde inicialmente e ter muito claro que ele precisa socializar não só os conhecimentos, né? Conhecimentos, saberes e informações. Então, a todo instante eu estou dizendo, está acontecendo um congresso tal, está acontecendo um curso tal, está acontecendo um evento tal, e eu jogo. Se o outro vai, também não é problema meu. Mas o que eu estou colocando para ele? Eu estou dando sustentação, estou dando bases, para que esse sujeito possa se apropriar desse conhecimento e, obviamente, passar pelas perspectivas que os métodos vão exigir, que seriam, basicamente, investigar a temática. Primeiro se emprega-se vários métodos, né, numa determinada pesquisa, porque você não tem, por exemplo, uma pesquisa qualitativa se você não tem a de referenciação ou de referência bibliográfica. Você não vai fazer uma de experimentação se você também não tem a bibliográfica, e às vezes você tem que fazer outros. Então você vai juntar métodos, vai fazer a experiência. O próprio nome já diz, você vai experimentar. Por isso, então, nós temos aí experimentação, descrição, comparação, e vai, logicamente, tentar ver se encaixa, ver se essas peças estão bacanas. Se não tiver, desmonta tudo isso, desconstrói tudo isso e retoma novamente. E eu digo, quanto mais você vai e volta, num determinado instante, é o legal. Agora também há de se considerar tempo, que é imprescindível, como colocado antes, porque as coisas elas precisam caminhar, e você precisa apresentar resultados, né? E aí o que coloco sempre vamos fazer o seguinte, trabalhemos com 3 ou 4 capítulos no teu trabalho, com dissertação ou tese, e a gente vai trabalhar por período. Vamos ter 3 meses para isso, outros 3 meses para tanto, tal, até que se chegue a esse produto lá no fim.
Feito esses combinados, e se o outro, de certa forma, se predispõe a trabalhar dessa maneira, a coisa acontece e não tem problema. Se não, aí realmente a coisa, como a gente costuma dizer, ela desanda, não funciona e não acontece a pesquisa. Muito pelo contrário. Por isso que é muito comum essas confusões, essas brigas, né, acadêmicas entre orientador, orientando, tema, título, assunto, o que abordar, quantos capítulos, quais capítulos, e aí acaba que o sujeito, ele não viveu a academia, ele não viveu o espaço, não viveu esse momento. Mas, em síntese, pensando esse método, ou pensando as variedades de métodos, você vai tentar se apropriar no máximo deles, ou pelo menos o conceito que eles estão ali apresentados, e vai verificar o que é melhor para você aplicar à sua pesquisa. Como falei antes, é preciso que você goste desse método, é preciso que você viva o método e, obviamente, consiga aplicar o método na sua pesquisa. Né? Não dá para você simplesmente pegar qualquer possibilidade e achar que vai acontecer, porque não funciona assim. E outra questão ainda é o recorte, está no âmbito do objetivo, né? Você não vai poder falar de tudo no seu trabalho, você não vai trazer todas as referências que o teu orientador, de repente, propôs para você desenvolver o seu trabalho. Então, é interessante pensar nesse sentido. É um recorte mínimo para uma produção que vai se somar, né, aquele resultado que já está sendo desenvolvido de alguma maneira. É o que a gente chama também de estado da arte, vamos pensar nessa perspectiva. Eu pego algo aqui e qual é a minha contribuição sobre isso? Seja no âmbito palpável, concreto, seja no âmbito subjetivo. Eu tenho que acrescentar alguma coisa. E isso acontece, muitas vezes, em uma pequena conversa, como coloquei há pouco para a professora Lisiane. A gente estava conversando e a gente já passa a aprender, a gente já passa a ter um diálogo diferente, porque estamos em situações e contextos, embora universitários, locais diferentes, com situações diferentes. Assim como o professor Gabriel, que também está em uma outra situação, e diz, poxa, no Brasil a gente tem essa diferença de fuso horário. Sim. E aí, quer dizer, interessante, a gente não aprende, a escola até diz isso para a gente, mas a gente só vai aprender quando a gente passar a vivenciar isso de alguma maneira, quando a gente tem um amigo naquele local, quando a gente tem familiar aí, ou está trabalhando, que é o meu caso, enfim. O que a gente quer colocar é que essas experiências, essas experimentações, elas somam nesse percurso para que você possa, então, se constituir sujeito pensante e, obviamente, pensar, sim, essa diversidade, né, que está imposta e que precisa ser reconhecida enquanto tal, né, enquanto conhecimento, porque está lá no senso comum, está no empirismo, vamos pensar dessa maneira, mas eu sou cientista, né, como que eu me faço cientista? Né, pesquisando, buscando, tentando compreender, tentando entender. Eu tenho tido algumas questões da seguinte ordem, né, onde o sujeito diz, olha, eu vou pesquisar sobre o autismo, ou sobre o TDAH, ou sobre altas habilidades, porque o meu filho tem essa condição. E eu digo, olha, até é possível, e você pode dar um grande contributo, até porque você, como pai, você tem outras experiências que nós, enquanto pesquisadores, não temos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos juntar esse conhecimento que você tem, a experiência que você tem com o conhecimento científico que a gente já se apropriou, e tentar verificar ou constatar elementos dessa sua realidade nas nossas teorias. E aí, pronto, acontece o casamento, acontece o encaixe, porque, na verdade, o outro diz, poxa, eu não desprezei o conhecimento que ele traz, né, a experiência dele é muito importante nesse processo, e, obviamente, acabei convencendo de que, em dado momento, a gente precisa fazer ciência, independentemente dele ter um filho com determinadas condições. Então, o que a gente quer, o que a gente pensa, e aí a gente tem aquela ideia, mas porque a ciência usa de racionalidade. É imprescindível que ela seja racional. Não tem como a gente usar de um determinado momento de excessiva amorosidade nesse ato. É possível fazer? Sim. Vai acontecer? Vai. Mas é interessante se dar conta que nós estamos lidando com um processo que não envolve só os meus interesses enquanto sujeito pesquisador, mas uma sociedade, um grupo, uma instituição, e etc, etc, etc. Então, nesse sentido, como Tartucci coloca para a gente, diz exatamente que o conhecimento científico exige demonstrações, então a gente tem que ter isso de alguma maneira, submete-se a comprovações, tem que estar comprovado, tem que estar sujeito à testagem constante, porque
pode funcionar para uma realidade, mas aí a gente vai dizer, poxa, funcionou nessa realidade, mas por que não funcionou na outra? Daí são as incógnitas que a gente vai precisar, inclusive, para gerar novos estudos, novas leituras, novas pesquisas nesse sentido. Então, o senso comum representa a pedra fundamental do conhecimento humano, sabe-se disso, até porque muitos de nós acabamos por buscar lá na base estudos que eu digo poderiam ser feitos no interior da universidade, mas a gente não consegue absorver isso, ou compreender isso. A gente precisa ir lá, em loco, compreender o contexto, as situações, o cenário, e trazer para a discussão, por exemplo, no âmbito da academia. Só que a gente precisa ter, como falei antes, essa preocupação em dado evolutiva, porque se você não devolve, basicamente não tem sentido, né? É o que a gente está falando, você vai ser só o titulado e não ajudou, não contribuiu em grande sentido, em grandes partes nesse sentido, tá ok? Então é interessante que a gente pense que retorno eu estou dando ao fazer a minha pesquisa. Então é interessante pensar que há necessidade, né, que a captação do conhecimento empírico nesse sentido é imediato, para que se transforme, então, posterior, e em síntese a gente quer colocar, ou se quer pensar o quê? Você tem isso que está no senso comum, isso está no âmbito do empirismo, mas você consegue trazer para cá e sistematizar. É igual a história que eu digo das próprias instituições escolares, né? Eu conversava um pouco antes, né, e dizia, é legal, é interessante a gente perceber que a escola nos deforma em algum momento, mas ela deforma em função do que é padrão, do que é social. Claro que a gente tem que pensar a singularidade, a gente tem que pensar as particularidades, a gente tem que pensar a diversidade, tem que pensar uma série de coisas, mas tem que pensar também de que maneira isso pode ser adotado ou pensado pela grande massa, pelo grande grupo que está posto em alguma maneira. Então, poderá conduzir, claro, soluções de problemas mais complexos a partir de situações onde, de certa forma, o sujeito traz isso enquanto temática de pesquisa, mas automaticamente pensar também enquanto resultado não só para a minha situação problema, ou aquela que está mais próxima a mim, mas também para quem está fora desse processo. E só quem faz isso em dado momento é a ciência, né? É a academia, são os institutos de pesquisas, são os espaços. Hoje eu digo que tem associações que já fazem isso de alguma maneira, as fundações estão aí também desenvolvendo algo nesse sentido. Por quê? Porque é imprescindível que a gente comece a pensar esses processos de socialização do saber, desse conhecimento que está sendo produzido na instituição. E, mais uma vez, pensando sempre no âmbito coletivo. As características, então, desse conhecimento científico é pensar o real, obviamente, o que é fato, né? Porque lida exatamente com as ocorrências dos fatos que estão ali no nosso cotidiano, que estão no dia a dia. Quando nós pensarmos, por exemplo, algo que parece bem simples para a gente, algo que parece bem comum, de repente é interessante pensar como que isso vai estar posto para o social, né, para o coletivo. Como funciona para mim, funciona para o outro, mas é interessante pensar como que isso vai estar posto nas ocorrências cotidianas. Constitui um conhecimento contingente, né, pois suas proposições ou hipóteses têm sua veracidade ou falsidade conhecida por intermédio de experiência, e não necessariamente apenas na razão, como dito antes, embora a gente tenda naturalmente a esse aspecto. Por isso que eu falei que em dado momento, a amorosidade, a afetividade, a sensibilidade vai, claro, porque no âmbito da subjetividade isso vai contemplar de alguma maneira. Mas a ideia é pensar se isso, de certa forma, está no âmbito do conhecimento que foi construído, que solidifica, que respeita e que respalda aquilo. É sistemático, né, porque, como colocado, você tem que ter um método, você tem que ter o passo a passo, que é o desenvolvimento metodológico, para que você alcance aquele objeto, alcance seus objetivos e, consequentemente, um objeto, como dito, seja no âmbito subjetivo, ou real, no caso, ou irreal, mas que, de certa forma, leve a pensar, conduza a melhoria do ser e do meio em que ele está inserido, porque, na prática, a tendência é essa, não adianta melhorar uma, a pesquisa não vai necessariamente trabalhar em função de um, a ideia é do coletivo, é do grupo, nesse sentido. Possui características de verificabilidade, porque, na prática, se não é verificável, automaticamente não temos como constatar se isso ou foi, ou será, ou pode alguma coisa do tipo,
e é falível, e isso é muito bom, porque eu digo o seguinte, tem que se tornar falível para que a gente busque elementos na produção feita até então e consiga avançar, consiga produzir mais e mais e mais. Por isso, então, a ideia do estado da arte, como dito antes. Ou seja, eu tenho algo aqui que funciona para esse momento, para esse instante, mas eu posso melhorar isso para o próximo que puder ter acesso a essa informação, a esse detalhe, que hoje não funciona igual, claro, a antes, mas também não será esse mesmo produto a estar lá na frente às situações que se apresentam. O que faz, então, e como fazer uma pesquisa? Primeiro, né, é um procedimento racional e sistemático, como dito, que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, por isso, então, a perspectiva da metodologia, tá? Desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. Isso, como dito também, a partir do produto é onde vai estar ali feito o seu resultado enquanto pesquisa. Os métodos científicos então, são as formas mais seguras, tá, ok? E inventivas pelo homem, para considerar exatamente todo esse processo de movimento das coisas, né? Que estão exatamente constituídos, mas que, de certa forma, vão tomando novas formas e dando novos sentidos àquele feito anterior. É o que a gente vai chamar de fenomenologia, né? Esses fenômenos, eles automaticamente vão sendo alterados. Os fatos são termos que a gente precisa se apropriar em dado momento, acontecem na realidade, independente de haver ou não quem os conheça, ou, de certa forma, estão postos. Poxa, mas ninguém pensou. Por quê? De repente eu tenho uma situação e ela costumeiramente acontece. Posso citar um exemplo na área da linguagem, né? De repente você está em uma fila para pagar um boleto ou alguma coisa do tipo, e não acontece nada, você não conhece ninguém, e você ouve um estrondo, uma batida, um estouro muito alto, e todo mundo começa a ficar preocupado, certo? Para saber o que aconteceu. Isso é o fato. Aconteceu alguma coisa e agora as pessoas começam a se olhar. A comunicação começa a acontecer, o processo de interação vai começar a fluir para saber exatamente o que, de certa forma, aconteceu. Isso foi um fenômeno. Até porque o fenômeno é exatamente a percepção que, em observar o fato que aconteceu, né? O que, de certa forma, está acontecendo ali para que eu possa, de certa forma, fazer uma intervenção positiva ou negativa, claro, que talvez não se aplique ao caso, mas é interessante pensar como que isso, de certa forma, aconteceu, por que aconteceu, o que houve antes e o que vai acontecer depois, são questões que estão postas ali em algum instante. Os paradigmas, no sentido de ter o que é convencional, que está estabelecido, mas que haja quebras de paradigmas também, porque nesse processo, a ciência e a tecnologia e as inovações, elas só vão acontecer a partir do momento que se diz, esse modelo foi estabelecido e funcionou até aqui. Aqui por diante não funciona mais. Eu tenho que rever alguns aspectos, ou ainda não desconsidero totalmente o que está posto antes, mas eu tenho que dar uma avançada nessa discussão. É muito comum, principalmente na repressão bibliográfica, de dizer, por que eu usei fulano de tal para fundamentar o meu trabalho, e não o outro para dizer praticamente a mesma coisa. Nós temos muito isso em determinadas áreas. Não vou citar porque já é uma área conflituosa por si só. Mas eu digo, há pelo menos 3 ou 4 teóricos que eu digo, a única coisa que eles discutem é o próprio discurso. E se estão discutindo o discurso, não avança, não consegue ir além dele. Então é para se pensar, é para refletir como, de certa forma, isso está estabelecido e que pode manter ou não as discussões que estão postas em dado momento. Daí nós vamos ter o método científico, que é a expressão lógica, né, do raciocínio associada à formulação dos argumentos, porque uma coisa que não pode deixar de existir num trabalho de pesquisa é o argumento, é a persuasão. Eu digo que até em dado instante, a perspectiva da retórica, até porque você tem que se questionar, você tem que se indagar, e às vezes você tem que fazer isso sozinho, você busca a resposta em vários espaços, mas é você que tem que, de certa forma, sair, correr atrás, e você acaba fazendo isso também. Então, argumentar de forma convincente, né, como o processo de persuasão, como eu digo sempre, de que você, de certa forma, está dentro daquele contexto, está dentro daquela situação, e que você está contestando, de alguma maneira, o que está posto ali. Então, esses argumentos, uma vez apresentados,
tentam, por finalidade, informar, descrever, persuadir um fato. Por isso, então, o estudioso vai utilizar-se de termos, né, que são palavras, daí a apropriação do vocabulário específico, dos tecnoletos, que a gente também vai chamar, porque é típico daquela área, é típico daquela ideia de conhecimento que está sendo produzido ali. Depois, o que está posto automaticamente declara-se pesquisador desse segmento. As significações convencionais que já tem enquanto referente a um determinado objeto, e o que se está se dizendo, até porque é muito comum a gente ter, eu costumo colocar sempre um exemplo, o que é o sujeito para a gramática, o que é o sujeito para os estudos semióticos, o que é o sujeito para outras linhas que, de certa forma, estão correlatas, né, a minha formação, e eu digo é interessante, porque quando você fala em actante, por exemplo, nos estudos semióticos, você automaticamente vai estar falando do agente, do sujeito que está a produzir ou a promover a ação, e eu digo, é só um termo, claro, que tem diferença no sentido de perspectiva de estudo, mas que eu poderia dizer que são correlatos. A mesma situação acontece entre a narrativa e a poesia, onde na narrativa tem uma personagem, e no poema tem o eu lírico. A mesma situação, mas as áreas são distintas, né? Então, eu preciso compreender isso, e como eu abraço essas discussões, para que, de certa forma, eu não faça confusão naquilo que eu estou a pesquisar. Eu estou estudando a minha área, mas isso serve para toda e qualquer área em que o sujeito estiver pesquisando, estiver atuando. Os conceitos tem sido uma coisa que eu aprendi desde logo muito cedo no âmbito da pesquisa, que é, me aproprio do conceito para que eu possa aplicar esse conceito e daí, então, fazer as minhas possíveis investigações. Porque se eu não me aproprio do conceito, não tem como eu desenvolver pesquisa de forma alguma. E esses conceitos eu só posso buscar nas leituras técnicas que são apresentadas para mim e, obviamente, chegar e dizer, esse eu vou utilizar e esse eu não vou. Se eu não sei quem é quem, eu acabo pegando, por exemplo, eu conversava, inclusive, sobre isso com um aluno um dia desses, e eu dizia, cara, você está trazendo um teórico lá do século XVIII para dialogar nesse contexto, no cenário altamente atual. O contexto desse autor não é condizente com o que você está falando. Você vai estar sendo contraditório. E aí se diz, poxa, mas eu não vou poder fazer isso? Pode, mas, num determinado instante, é quem discute com quem dialoga com quem. Eu tenho que ter uma linearidade agora nesse sentido e dizer, esse sujeito que é temporal desse outro, né, o contemporâneo, automaticamente dialogam na mesma perspectiva. Salvo se eu estiver fazendo um comparativo com a perspectiva de contradição ou de dizer, esse tinha essas características e esse tinha esse outro teria essas outras características. Aí você tem uma outra situação. Mas o interessante é pegar sempre teóricos que estejam na mesma linha de discussão para que você não crie discussões muito comprometedoras para o seu trabalho e acabe, de certa forma, não produzindo um produto muito bom. O conceito, então, é uma atividade mental, claro, que produz um conhecimento, tornando ou não apenas compreensível a essa pessoa ou essa coisa, mas todas as pessoas e coisas na mesma época, ou no mesmo instante, ou na mesma discussão, ou no mesmo momento, como colocado. Então, tentemos colocar sempre teóricos que permeiam o mesmo espaço, sem criar conflito entre eles. Uma questão ainda que a gente traz é a questão da definição, né, que a definição é diferente do conceito, eu espero que vocês compreendam isso, senão a gente vai, lógico, na etimologia da palavra, mas quando eu conceituo, eu tenho muito mais flexibilização para retomar esse conceito dado, que necessariamente quando eu defino algo, né, porque quando eu defino, eu automaticamente não crio processos de ambivalência, né, ou de ambiguidade. Automaticamente eu vou criar processos rígidos, processos resistentes. É igual aquela história que a gente utiliza sempre para concluir um produto, né? E, na verdade, você não conclui. Por isso que, em dado momento, nós tínhamos ali a ideia da teoria do texto até um dado momento, depois nós vamos ter a linguística textual, e a linguística textual diz, espera, nos discursos que temos hoje, não dá para você dizer que você está concluindo algo. Então, vamos colocar ali considerações finais, ou considerações parciais. Por quê? Porque o seu trabalho pode ser, ou na maioria das vezes
pré-produção para uma outra produção. Então, acaba que você não concluiu nada, porque você acaba, de certa forma, gerando outros conhecimentos, outros saberes nesse sentido. Eu acredito que já ficou claro para vocês, até para a gente ganhar um tempinho, tá ok? Acerca de metodologia, de método e metodologia. Então, a metodologia é o caminho, tá? Que será seguido em toda a execução do projeto, a implementação desse planejamento feito, de que se precisa ser executado, e em uma ordem. Vai existir uma ordem que você vai ter que seguir passo a passo. Se você não segue, não vai funcionar. Não tem como você, por exemplo, começar a escrever resultado de uma entrevista que você não fez. Então, primeiro você entrevista, vai a campo, faz a entrevista, volta, e aí sim você começa a escrever. Mesmo no processo de escrita ou de reescrita agora, você acaba, de certa forma, fazendo os possíveis ajustes para que esse seu trabalho se torne, obviamente, gradativo, né? Usando um processo gradativo, uma linguagem gradativa, a ponto de você chegar a concluir o que, de certa forma, você pensou, ou inicialmente pensou, e que, de repente, pode dar totalmente contrário. Eu digo que é exatamente isso que muitos pesquisadores também não admitem. Ele já entra em um processo para fazer uma pesquisa, acreditando que os resultados vão ser o que ele quer. E não é para ser. É para ser o que tem de ser. Então, eu pesquisei um fato, eu pesquisei uma situação, e, de repente, não era exatamente o que eu imaginava. Sim, mas você não precisava imaginar nada. Inicialmente falando, você tinha hipóteses, você tinha possibilidades. Mas o que foi apresentado enquanto resultado contrariou todas as suas expectativas. E nisso a gente vai entrar mais adiante, que entramos exatamente nas questões do plágio, nas questões da ética na pesquisa, para a gente não ter que, de certa forma, se sujeitar a determinados processos complicados. Bom, a diferença está, aliás, já o método é o modo de colocar em prática alguma ação específica, em alguma parte pontual do seu projeto. A diferença entre o método e a metodologia está no grau. Enquanto a primeira executa uma ação, a segunda planeja todas elas, ou seja, todos os passos. Então, isso fica muito claro. Método é o que você vai se apropriar para desenvolver a sua metodologia, segundo a espinha, e aí está a referência, até porque eu também vou tocar mais adiante, tá? E vocês devem estar percebendo que deem sempre o crédito ao pensador, ao propositor do dito, para que depois a gente não implique em plágio e venha responder a processos que é o que naturalmente muitas vezes acontece, tá? Então, há 3 tipos principais que podem defini-las quando se tratando de metodologia, tá? Então, processos que no caso serão ali os passo a passos que você vai desenvolver para executar a sua pesquisa. Vejam, estou falando de metodologia, tá? Agora, e não mais de método. Há 3 características específicas, certo? Que a gente precisa considerar. Primeiro são os processos, depois as ferramentas e os padrões. E nesse sentido a gente tem, primeiro, o passo a passo das tarefas que serão executadas, os recursos que eu utilizarei para auxiliar a gestão do meu projeto, e aí a gente fala de recursos materiais, mas também a gente pode pensar exatamente em toda a natureza de recurso, inclusive do locus, inclusive das pessoas e tal, ou dos agentes, como a gente também vai chamar, mas é interessante tentar para isso. E o padrão, o documento controle, como relatório, formulário, o que eu quero alcançar lá no fim? É um artigo? É um ensaio acadêmico? É uma dissertação? Porque é claro que quanto mais denso for o gênero, mais argumentos você vai ter que ter para conseguir alcançar os seus objetivos. Isso implica dizer, claro, que isso implica em tempo e implica em discussão. Deixa eu só responder aqui. Bom, então, o método, então, é a direção e considera que um projeto, né, que é formado exatamente por uma série de atividades interdependentes que se correlacionam e estão ligadas entre si. Logo, a sequência de tarefas a serem efetuadas que deverão cumprir datas rígidas sobre o comprometer, sobre o risco, não, na verdade, comprometer os resultados que você estava esperando. É tanto que, geralmente, quando você vai barganhar participar de determinados processos seletivos de incentivo, de fomento à pesquisa,
você tem que cumprir os prazos, sob pena de, inclusive, não participar de certames futuros, exatamente por não ter cumprido também datas. Então, Barbosa e Neves, né, que é do Deutsche, na verdade, eles constituíram um manual que eu achei muito legal, foi aqui que eu descobri em um dado momento, as 13 possibilidades de pesquisas, mas depois descobri 16, depois 19, mas eu não quis atrapalhar o meio de campo e disse, não, deixa eu levar pelo menos essas, mas pelo tempo também a gente vai só fazer a leitura, tá, mas para que vocês compreendam que nós temos pelo menos todas essas possibilidades. Pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, qualitativa, a teórica, a de campo, a empírica, a laboratorial, a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, pesquisa bibliográfica, a pesquisa explicativa, a descritiva, a exploratória, a documentacional e muitas outras. Tá? Aqui eu trouxe o conceito, em função do nosso tempo, como dito antes, eu vou, na verdade, disponibilizar o meu e-mail e eu posso encaminhar para vocês aqui, tá bom? Mas pensando, primeiro, uma coisa que eu quero chamar, de certa forma, atenção, nesse sentido, e geralmente o aluno chega, Flávio, mas eu vou pesquisar e minha pesquisa ela envolve a busca pelo recurso, ou a leitura obrigatória, né, na verdade. Mas eu quero também usar uma pesquisa quali-quantitativa, ou quali-quant, que também como é chamado. Há teóricos, e eu particularmente não compacto muito, eu também compacto com essa ideia, né, de que fazer uma pesquisa qualitativa e quantitativa, ela vai te dar um duplo trabalho. Tá? Você está tratando de dois tipos de pesquisas, e que, obviamente, vai te dar mais trabalho, no sentido de você não saber, de repente, o que você vai estar propondo. E pode ter também isso claramente. Eu digo que, na minha concepção, eu sugiro, ou eu prefiro, em dado momento, trabalhar com uma ou com outra, ou com as várias, ou com uma das várias que se encontrar aqui, do que necessariamente eu tenho que sugerir 3 ou 4 possibilidades de modelos de pesquisa, de metodologia de pesquisa, e de repente o sujeito não conseguir dar conta, e eu também não, porque nós vamos nos perder enquanto objetividade de trabalho. Então, a pesquisa qualitativa, ou a quantitativamente, ela tem como perspectiva trabalhar com números, traduzir números, ler números, tanto que a gente fala em numeramento, né, assim como nós temos o letramento, para fazer uma pesquisa quantitativa, é imprescindível que o sujeito passe por uma perspectiva de letramento, mas também de numeramento, porque ele vai ter que, de certa forma, apresentar dados, ler dados, tabular dados, para que, então, possa, nessa perspectiva, levantar percentuais, buscar médias, e daí, então, apresentar uma amostragem, né, que, na prática, não vai refletir, ou vai refletir, claro, determinada situação. Nós tivemos um exemplo muito claro agora, né, com os dados levantados para o nosso último momento político, né, e aí vocês viram o que deu, porque ali nós tínhamos uma perspectiva quantitativa, e de repente essa leitura que se é feita por muitos, embora se saiba todo um processo que vai ser apresentado, é interessante saber que o resultado ele pode comprometer o resultado, porque na prática a leitura que você vai ter desse numeramento pode não corresponder ao que é de fato interesse seu em pesquisa. Aqui sugere-se que os melhores métodos, né, quantitativos, eles sejam desenvolvidos através de perguntas fechadas, até porque você vai fazer tabulamento, né, de perguntas, ou vai trabalhar com tabelas ou gráficos, mas isso propicia para você trabalhar com a perspectiva de sim ou não. E aí você só tem uma alternativa ou outra, talvez 2 ou 3, ou então se você quer fazer um levantamento, qual a sua necessidade acerca de tal instrumento. Então você vai lá e cria um formulário lá no Google Docs, por exemplo, e coloca 3, 4 alternativas para ele poder marcar, e aí você vai ter um outro dado, mas ainda assim você está no âmbito do quantitativo. Já o qualitativo, ele busca exatamente a análise, né, mais indutiva, né, no caso de o que está acontecendo, por que eu quero... O próprio nome já diz, né, você está em busca de tentar melhorar os aspectos que estão apresentados ali. No âmbito da ciência, isso funciona também para a área de gestão em especial,
quando se tratando de qualidade. Eu quero saber o grau de satisfação do meu cliente. Então, eu vou lá e faço uma pesquisa qualitativa. Ah, mas Flávio, não é de quantidade também? Sim, em dado momento sim. É por isso que no finalzinho aí está com possibilidade de quantidade, mas porque o objetivo desse questionário, dessa pesquisa, tinha isso enquanto perspectiva, ok? No entanto, o que se quer colocar é que eu quero melhorar a qualidade. O objetivo é eu melhorar os meus serviços, é melhorar o meu atendimento. Quando se tratando de referência, de revisão bibliográfica, isso também é possível, porque, na verdade, você está no âmbito, eu costumo dizer, da subjetividade. Então, a sua leitura, a sua perspectiva posta ali, pode gerar qualidade? Pode. Não há dúvida disso. O problema é como que, de certa forma, eu vou convencer isso. Aí eu volto àquela ideia que dita antes, que é exatamente pela persuasão, pela argumentação e por demais instrumentos que a linguagem faz uso para, de certa forma, chegar àquele produto que você está constituindo. Daí nós vamos ter a produção técnica, que se diz, a pesquisa técnica, ela vai combinar sempre com a perspectiva de um produto, que no caso é a perspectiva do artigo. Está posta a ideia do artigo aqui, mas poderia ser como colocado, a monografia, dissertação, tese, etc, 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 ok? Porque é o fim. Agora você vai dizer, mas antes eu tinha qualitativa e quantitativa. Sim, você tinha, mas você necessariamente precisou fazer levantamento de dados específicos para esses métodos, e não necessariamente você tinha objetivo de publicação, ou de edição, ou de qualquer coisa do tipo. Com relação a essa perspectiva ainda, o técnico agora, que você vai trazer como produção, pode até ser uma de revisão bibliográfica, pode, mas ela na prática ela está sustentada exatamente em conhecimento teórico já constituído, já está difundido. Quando eu particularmente penso o conceito de ironia aplicada a um determinado poeta, o conceito de ironia já existe, e talvez o meu ineditismo esteja na escolha desse poeta, ou da sua produção poética, para fazer essa análise. Mas o conceito teórico de ironia já está posto dentro do meu cenário. Então, não é preciso uma nova coleta de dados, porque o que vai acontecer? Eu já tenho tudo pronto ali, por isso que eu falei, você pode produzir um artigo em 4 horas, se você disser, eu tenho 4 ou 5 livros, eu já tenho essas leituras, e nesse sentido, o fichamento funciona muito bem. Porque o fichamento, eu costumo dizer para o meu aluno, e não vejo isso como dica, tá? Eu vejo como uma alternativa de produção. Então, eu digo, olha, o fichamento ele serve para fazer o seguinte, você foi lá, fichou tudo bonitinho, e agora você vai escrever. Quando você começar a escrever, você vai pegar o que você fichou. Nem tudo que você fez no fichamento, vai servir para o seu artigo, ou para a sua produção. Pelo menos não para agora. Mas o seu fichamento, ele vai existir para toda a sua vida. Porque você não precisa voltar à leitura daquele livro, basta que você volte ao fichamento que você desenvolveu. Simples assim. E isso funciona, tá? Porque, como coloquei, em dado momento, se eu quero produzir um artigo, obviamente eu não vou ler mais a obra inteira, porque eu já fiz o fichamento dela, eu já tenho as minhas anotações. É fato, ok? Pesquisa de campo, você vai ter que, de certa forma, ir aí ao locus, é uma experiência de ordem prática, que tem um custo, às vezes, um tanto alto, se você não tiver uma boa sustentação de ordem material, né, se não tiver recursos, vai implicar no resultado final. Por isso que eu falei, a escolha do método ou da metodologia aqui, ela é muito importante, porque a metodologia ela vai dizer quanto que eu vou investir nesse projeto ou quanto estão investindo para que eu dê o retorno ali esperado. Geralmente implica em gasto, a começar pelo próprio deslocamento. Não é menor nem maior que outra metodologia. Ela é tão importante quanto, mas para eu desenvolvê-lo, eu preciso saber o que eu estou fazendo ali, ok? Para que não faça qualquer tipo de pesquisa. A pesquisa empírica, ela condiz exatamente na testagem e nos experimentos, principalmente das relações causa e efeito. Então, por exemplo, vou fazer uma brincadeira com um determinado grupo, e o que é que eu vou ter de retorno, né? Eu tenho uma dinâmica que eu utilizo, claro que eu não sei como falei que está na plenária, na plateia, mas eu digo, há determinados brinquedos cantados, determinados jogos que a gente vai desenvolver, que vai fazer referência a questões de gênero. E aí o sujeito diz, não, mas eu não vou fazer isso. E aí eu faço exatamente essa questão do onde está a questão. Né? Não vou abraçar, eu não vou fazer isso, porque tal, blá, blá, blá. Aí você trabalha exatamente com a causa e o efeito da situação. A outra dinâmica também que se utiliza, eu fui vítima, na verdade eu não apliquei, que é você ter o registro disso,
e de repente considerar isso a ponto de jogar no lixo ali, de repente, na frente do seu aluno e tal, e você se sentir assim uma porcaria, desculpa a expressão, mas é essa. E aí você diz, não, mas é para criar impacto. E é a partir dessa causa e efeito que eu tenho agora um novo resultado e levo o sujeito a pensar, tá ok? Então, eu preciso tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que esse sujeito acorde e dinamize. E não necessariamente aplicar a proposta e perceber no outro respostas como comumente a gente ouve. Você quer provocar, você quer instigar, e o sujeito diz, tá bom. Então, essa pesquisa empírica para esse sujeito já deu retorno. Ela já te retornou e disse, essa pesquisa não pode ir adiante, esse sujeito tem uma característica mais acomodada, mais tranquila, mais na dele, então não vai funcionar, porque não vai reagir a esse tipo de situação. O laboratorial, se sabe sim, né, o próprio nome já é aquela desenvolvida em laboratório, com questões de ordem química, com questões de ordem muito materiais, né, mas também pode ser, por exemplo, vamos trazer para o âmbito da linguagem novamente, os experimentos a partir dos laboratórios de tradução e interpretação, como exemplo prático, né, como que, de certa forma, o sujeito, o interpretante, o interpretado, consegue dialogar nesse processo, como eu consigo amortizar esses sistemas. É uma possibilidade de pesquisa que cabe também nessa perspectiva laboral. As escolas de aplicação de determinadas universidades, elas também servirão como laboratório nesse sentido, porque nem todos os alunos, inclusive da universidade, são estagiários dali, mas eles automaticamente conseguem desenvolver trabalhos e atividades ali dentro, tá? Então, é interessante. E se abre também para o exterior. A perspectiva básica, que a gente também chama de pesquisa pura, né, isso é a produção de conhecimento exatamente para fomentar essa ciência, é o que a gente chamaria de inovação, né, e falar em inovação nesse sentido é altamente complicado, porque o próprio termo, né, já nos induz a pensar outras questões que eu digo, mas como que eu vou fazer essa inovação? Como que eu vou pensar? Né? Como que eu vou fazer isso? É o que, então, acontece muitas vezes com as nossas universidades, quando não há possibilidade de bolsas para estudo, e nesse caso específico, né, a gente acaba abrindo aquela possibilidade do sujeito voluntário, e dizer, não, a gente tem que fazer a pesquisa acontecer, e vamos fazer a experimentação também a partir dele. Depois a pesquisa aplicada, que geralmente acontece, eu pego um conceito, mais uma vez, uma ideia, né, e coloco isso em prática, vou fazer as experimentações, vou verificar se isso realmente acontece, e uma vez acontecendo, então, eu constato. Isso pode acontecer em um curto tempo, em um médio ou longo prazo, a depender dos meus interesses. Há pesquisas que vão 10 anos, 20 anos, 100 anos, né? Nós temos casos de vacinas aí, por exemplo, que até hoje ainda se está a estudar tratamentos que funcionam, mas que não resolvem o problema, e assim sucessivamente. Então, para a gente ter uma ideia. Pesquisa bibliográfica, que todos acredito conheçam, né, exatamente trabalhar a investigação a partir do material que está publicado, e que pode ser livro, revista, os próprios sites que estão disponíveis aí, mas sempre muito interessante verificar o grau de confiabilidade desses espaços onde eu estou buscando essa informação. Aquelas chamadas fake news, aliás, existe uma série delas, e a gente precisa ficar atento. A pesquisa explicativa, né, que é explicar a causa, explicar o motivo, né, existe um critério para uma lei geral, mas por que esse caso em especial não funciona? Então, eu vou lá, faço todo o processo para justificar aquele acontecimento. A descritiva, né, que é uma interferência, sem essa interferência do pesquisador, que foi o que eu falei há pouco instante, você aplica um questionário, você aplica uma série de situações, mas quando você chega lá, aí você diz, poxa, mas não era nada disso que eu pensava. Sim, mas você não precisava pensar nada, porque a pesquisa vai te dar o retorno que ela deveria te dar. Então, mais ou menos isso, tá? A pesquisa exploratória, né, que formula hipótese, ela vai apresentar uma possibilidade, mas ela vai buscar outras situações, ela vai buscar outros mecanismos, né, porque é aquela história que eu digo sempre, a exploratória, você pensa um garimpo, né, você está exatamente a explorar, você está, inclusive, às vezes, indo a locais, indo a situações. Por exemplo, eu tive uma aluna que foi pesquisar sobre a linguagem utilizada entre as garotas de programa,
Então, essa linguagem específica, você vai ter que ir lá, você não vai ter como ligar, interfonar ou fazer qualquer coisa do tipo. Você vai ter que ir em loco. Então, automaticamente, uma vez explorando esse espaço, conhecendo esses espaços, você vai, então, formular, a partir dessa perspectiva, novas possibilidades de pesquisa. Ok? Então, tentando acelerar, tá, gente? A documentacional vai trabalhar com os materiais e documentos, especificamente, que já existam. Pode ser, claro, um documento em particular. Eu quero fazer o levantamento da vida de Paulo Freire, né? Embora esteja muito frequente aí no nosso cenário, eu vou lá nos documentos, eu quero saber onde ele nasceu, mas eu quero tatear a certidão de nascimento, eu quero ver o boletim escolar dele. Então, está voltado à ideia de documento especificamente, né? E tem um objetivo muito específico, ele é muito reduzido. Não quer dizer que a pesquisa seja reduzida, mas é muito interessante porque você vai poder tatear esse material, você vai poder visualizar esse material e automaticamente, especificamente, lidar com aquela temática que você se propôs ali. Então, essa também é uma metodologia que pode ser possível. Bom, o que se torna comum nesse processo de tipologia ou de metodologia de pesquisa? É pensar que primeiro você tem que escolher um tema. E como dito antes, esse tema, ele precisa ser algo que você goste. Aliás, eu retomo aquela discussão. Ao orientador, cabe orientar. Pode, de certa forma, não ser o que o sujeito mais deseja, mas é o que ele tem, é o que o outro está trazendo para ele. Automaticamente, cabe a mim dar o direcionamento da medida possível. Buscar a justificativa da importância daquela temática, formulação do problema, pensar a hipótese a partir do que venha a ser apresentado ali, e possíveis objetivos com o meu trabalho, porque não adianta necessariamente eu pensar que eu vá alcançar isso, porque pode ser também que eu planeje tudo e não alcance, tá? Não esquecer que precisamos, antes ainda, preparar uma revisão bibliográfica prévia e específica, para que, de certa forma, a gente não fique pesquisando todo e qualquer tipo de situação, colete todo e qualquer dado, e, obviamente, da feita que você tiver isso em mãos, começar, claro, a pensar como que eu caminho aí para expor os dados que eu tenho, sejam eles dados quantitativos ou qualitativos, o que, de certa forma, eu tenho enquanto considerações constituídas a partir de mim, enquanto pesquisador, porque é muito interessante. Outra coisa que eu tenho detectado e que tenho sugerido para os meus orientandos nesse sentido primeiro, eu não consegui identificar você no texto. Você falou de uma série de teorias, você trouxe um monte de teóricos, você colocou o objeto que você quer alcançar, mas eu não vejo você na pesquisa. Então, o que eu subentendo nesse momento é que o sujeito, ele ainda não se fez pesquisador, mesmo na graduação, tá? Porque nós temos casos de cursos técnicos, tecnólogos, licenciaturas, bacharelados, enfim, cursos de formação inicial que têm formado bons pesquisadores. Eu tenho participado de bancas de avaliação de trabalho em determinadas instituições que eu digo, cara, que bom que vocês estão nesse nível. Tendem naturalmente a serem excelentes pesquisadores e pesquisadoras, porque na prática vocês já o são. Então é interessante ver como esse processo está sendo construído e, obviamente, se fazer, por exemplo, na obra. Não estou falando de escrever em primeira pessoa ou em terceira pessoa, não é essa a questão da escrita que está aqui, tá ok? Mas, como que você se posiciona frente àquele problema que você inicialmente tinha, que você fez observações, experimentações, aplicações, revisão bibliográfica, tal, e a que ponto, então, agora você chegou. E, embora esteja a conclusão aí, essa conclusão, ela é da sua pesquisa, ela é da sua temática, ela é do seu objeto, que você agora apresenta o que a gente vai chamar de considerações finais lá no seu trabalho, que é o resultado, tá ok? Então, esses resultados, obviamente, agora nós partimos para o finalmente, tá? Porque já estamos a 1h15, nem sei quantos minutos eu tinha, na verdade. Então, esse resultado obtido é o que a gente vai chamar de produto, ou objeto. Então, quando a gente pensa em uma pesquisa, a gente está pensando no método que eu vou escolher, eu vou pensar na metodologia que eu vou adotar, quais são os meus objetivos agora em fazer essa pesquisa, será que é viável ou não é viável, dá Ibope ou não dá Ibope, ou o que eu vou fazer. O certo é que eu tenho que ter um produto lá no final, ou um objeto de pesquisa, tá ok? E que, numa grande maioria de vezes, é posto a avaliação e a crítica, certo? Que é muito interessante colocar isso. No entanto, eu digo que a crítica, ela precisa conhecer daquilo que eu pesquisei.
um exemplo, tá? Se foi o pesquisador. Porque se ela não conhece, a banca não conhece, vai ficar extremamente difícil a gente dialogar. E é por isso que as bancas, elas são sempre muito bem pensadas para que não haja conflito de ideias no momento, inclusive, da apresentação. É tanto que eu digo, a melhor coisa que criaram nesse processo de pesquisa foi a qualificação, porque na qualificação eu posso apresentar uma série de coisas, uma série de situações. E na defesa não. Então, se há erros e há falhas, elas já são automaticamente, ou deveriam ser, cortadas lá na qualificação. Bancas que duram horas e horas e horas e horas, e às vezes não dizem absolutamente nada, ok? Então, são produtos de pesquisa, relatórios, artigos, capítulos de livros e outras publicações em sites, blogs, vlogs, enfim, hoje até nos próprios TikToks da vida, pode ser um resultado, não sei, vai depender muito do que você estiver pesquisando, no próprio Face, que hoje a gente também tem outros espaços, você vai garimpando esses novos espaços possíveis e publicáveis. Cartilhas, manuais, folhetos, jornais e outros periódicos ainda nesse sentido. Monografias, dissertações, teses, e aí entra um aspecto que eu acho extremamente interessante, que são os eventos, que a gente chama exatamente os gêneros textuais orais, né, que são aqueles que você vai ter que ir se expor, como conferencista, eu estou fazendo isso agora, como palestrante, como mini-cursista, como apresentador de comunicação oral, e o que é interessante ainda, é altamente preocupante por parte do pesquisador, o que eu estou fazendo em ir a um evento simplesmente como mero ouvinte, porque em uma seleção, por exemplo, ao passo que eu vou como ouvinte, vai contar 2 pontos, uma ideia, enquanto que quando eu apresento uma comunicação oral, por menor que ela seja, de repente vai valer 10 pontos em um processo seletivo. E aí eu digo, quem está ganhando com isso? Quem ganha com isso? Sou eu, ao fazer as minhas escolhas. Claro que para isso eu tenho que ter preparo, eu tenho que ter orientação, eu tenho que ter uma série de outras questões ali que vão ser criadas enquanto parâmetros na minha trajetória. Bom, os principais sites de pesquisa que se sugerem, foi um pedido, inclusive, do professor Foca, né, que pediu para eu fazer isso para vocês, mas pelo tempo eu acho que não vai dar. Eu sugiro que vocês consultem ou visitem sempre os sites de produção científica, ou pelo menos onde a gente hospeda isso uma vez colocado. Então, se eu fosse, por exemplo, aqui no site da CAPES e colocasse lá um título qualquer de pesquisa que eu tenha interesse. Vou parecer, tá, gente? Não existe nada nesse sentido que não tenha sido feito, a não ser você agora fazendo diferente, é o que eu costumo dizer sempre. Lembrem-se daquela colega que eu falei que estava pesquisando acerca da importância do lúdico na educação infantil, e eu vou retomar essa discussão bem rapidinho. Quando ela traz a temática que eu vou pesquisar nessas bases de dados, e onde estão muitas teses, muitos artigos, muitas produções, eu encontro pelo menos 47.532 produções com essa temática, ou que se aproximem dessa temática. Aí eu digo, poxa, é bem complicado. Mas se você coloca lá a importância do lúdico na terceira idade, porque nós brincamos o tempo todo, nós dançamos, nós sorrimos, isso está no âmbito da ludicidade, né? Conversamos, desopilamos de alguma maneira. E aí eu digo, vamos colocar isso agora para pesquisar. E nós encontramos, por incrível que pareça, apenas 5 pesquisas. O meu tema de pesquisa de doutoramento, por exemplo, eu faço questão de dizer isso, porque até hoje eu só tenho 3 pessoas próximas disso. E são pessoas que estavam dentro da minha linha de pesquisa. Então, quer dizer, é muito interessante porque você acaba criando, sim, uma perspectiva de ineditismo, uma perspectiva de novidade que são postas ali, e que, de repente, o outro não vai colocar, o outro não tem. E é mérito meu, é mérito do pesquisador. São esses méritos que a gente está chamando atenção. Então, busquem bases de dados confiáveis, e eu citei as que estão disponíveis para nós aqui no Brasil, em muitas delas, e automaticamente é interessante que vocês visitem-as, porque é onde vocês, de certa forma, vão se apropriar. E, para finalizar, eu vou trazer um pouco a questão acerca da ética e acerca do plágio na pesquisa, porque é imprescindível que a gente diga isso. Quando lá na pesquisa, por exemplo, que iniciei, a título de informação apenas,
E aí o sujeito diz, eu entrei pensando que pesquisando eu ia encontrar isso enquanto resultado, e deu exatamente o que eu esperava encontrar, e eu fiquei frustrado. Infelizmente, há de se dizer que há muitas pessoas que vão burlar esse resultado para dizer que simplesmente é assim ou é assado. E isso é muito ruim, porque isso não é ético, isso não é justo. É o que a gente está chamando exatamente de enganação, de enrolação, de engodo. É tanto que agora nós vamos ter na Câmara dos Deputados uma revisão de todo esse processo aí dessas instituições que deram resultados para tal candidato e não para outro, e de repente foi contraditório. Cogita-se então até a possibilidade de serem compradas ou qualquer coisa do tipo. Não sou eu que estou dizendo isso, tá, gente? Nem afirmaria isso em hipótese alguma. O que eu estou dizendo é que o que não dá é você burlar determinadas situações achando que você está fazendo pesquisa, porque isso não é pesquisa. Ainda nessa mesma perspectiva, existe o plágio, que é a cópia literal do que você está fazendo ali. Existe o autoplágio. E o autoplágio caracteriza-se exatamente o quê? Que também é muito comum. O sujeito faz um trabalho, uma pesquisa, e ele publica esse mesmo trabalho mudando só o título. Muitas vezes nem isso. E ganha um outro mérito em cima dessa produção. E aí não é justo. Isso é um plágio, de alguma maneira. O sujeito está se autoplagiando. Abuso de autoridade, no sentido de não sou detentor absoluto da verdade. Estou aberto às discussões, às reflexões, para que a gente possa construir um novo cenário de produção e de pesquisa e, obviamente, fazer a coisa acontecer. E não necessariamente retroceder. É tanto que, geralmente, a gente diz, determinados trabalhos é um desfavor à ciência. Não conseguimos caminhar, porque, na verdade, acaba que temos a situação. Outra questão são os conflitos de interesses. É muito comum, por exemplo, em determinada instituição, você trabalha, você tem acesso, tem contato, aí você vai lá e publica sua pesquisa, muitas vezes mal feita, não revisada, cheia de toda truncada, mas você conhece o dono ou a dona, vai lá e publica aquele trabalho que não está muito legal. Falsificação ou manipulação de dados, tá ok? Sabotando aí os resultados finais. A falta de rigor científico, que é interessante, que eu digo, se você não sabe que tipo de método você vai usar, não conhece da metodologia, não sabe quais são os objetivos, muito dificilmente você vai ter dado que some nesse processo de construção. Eu digo, vai ser mais uma reprodução e às vezes nem isso. E, por fim, o descumprimento de exigências, né, legislativas e regulares. Até porque não adianta fazer pesquisa de qualquer jeito. Eu entro aí, para a gente fechar, a ideia da importância dos comitês de ética. Determinadas pesquisas precisarão passar pelo CEP, exatamente para que você não corra o risco de estar fazendo pesquisa de maneira arbitrária e comprometa aí os resultados maiores que temos mais adiante. Eu concluo aqui, acho que até passei do meu horário bastante, mas eu gostaria muito de conversar muito mais, e eu digo que isso, na verdade, esse conteúdo a gente levaria aí um semestre, pelo menos para dessecá-lo e conseguir digerir com maior precisão. No entanto, eu fico à disposição e agradeço a oportunidade mais uma vez, para que a gente possa, então, agora abrir para as possíveis reflexões. Obrigado. Excelente, professor José Flávio, muito obrigado, foram excelentes pontuações, são momentos riquíssimos como esses que a gente tem que trazer, né, para o debate. Eu peço a todos que coloquem as proposições aqui no chat, que aí eu vou lendo para o professor conseguir responder questões que vocês tenham a trazer. Eu identifiquei algumas questões, assim, de alguns comentários. O Johnny Davi colocou, uma coisa é você falar das suas pesquisas baseadas em suas vivências, outra coisa é quando a pesquisa tem o respaldo teórico, trazendo exatamente aquilo que o professor trouxe, como é importante a gente observar isso. E o que eu poderia dizer para colaborar um pouquinho com essa fala maravilhosa? Quando o senhor traz essa questão de método e metodologia, é tão importante trazer isso para que o estudante consiga perceber essa diferença e consiga fazer o trilhar dele construtivo de uma forma bem efetiva. E quando a gente pensa na questão da construção do conhecimento, da pesquisa em si, eu não consigo deixar de trazer o pensamento de como a gente constrói esse conhecimento ao longo das experiências, das vivências, do que se traz. Aí eu penso na base conceitual que cada um traz, o que cada um vivencia ou é formado durante o seu ensino formal, essa base conceitual que às vezes você tem conceitos que são trazidos na escola formal ou em espaços informais, a base experiencial, que é essa experiência que cada um vive
e tem no seu caminhar, no seu mundo do trabalho, na sua comunidade, na sua família, e essa base subjetiva, que é onde você tem o sujeito, o sujeito que está em ação naquele movimento construtivo, naquele movimento de pesquisa. E aí entra uma coisa importantíssima que eu sempre chamo a atenção dos estudantes, que é a questão da afetividade. Dentro da subjetividade do sujeito, existe a afetividade, existe o desejo, existe o gostar. Como você vai ser um produtor de conhecimento e não um reprodutor de conhecimento, se você não consegue identificar o que te move, aquilo que te faz pesquisar, aquilo que te faz buscar e construir um novo conhecimento. Então, como é importante identificar no momento da temática da pesquisa, como o senhor tão bem colocou, essa questão. Como o pesquisador se enxergar nesse processo, para que ele tenha maior êxito e consiga trazer essa contribuição social. O senhor trouxe uma coisa interessantíssima sobre os autores. Muitas vezes, os estudantes, eles querem se ater somente nos autores contemporâneos, e às vezes eles esquecem que os clássicos, eles nos trazem uma base muito interessante, nem que seja para um contraponto, ou para uma questão qualquer, mas a gente não pode, vamos dizer assim, muitas vezes você pega um estudante, já peguei estudantes que só tinham autores contemporâneos, nada, eu digo, vem cá, em que momento esses contemporâneos, eles beberam onde para trazer esse movimento, quais foram os clássicos, onde é que eles buscaram isso? Vamos voltar um pouquinho para compreender um pouquinho essa linha histórica do processo construtivo da pesquisa. Então, são questões assim fundamentais que o senhor trouxe para o grupo, entendeu? A questão da neutralidade científica, a ética do pesquisador, como são pontos importantíssimos a serem observados. E lembrar também as nossas fontes seguras de pesquisa, como o senhor tão bem colocou. Eu fiz na época do meu doutorado, eu fiz uma pesquisa nas bases científicas de alguns termos dentro da minha tese, como foi importante a gente conseguir verificar a imensidão de trabalhos que a gente tem de base científica confiável para a gente beber nessas fontes, não é isso? E lembrar que a defesa é a celebração, como o senhor disse. A qualificação é o momento da gente fazer as pontuações, para que tudo seja organizado, melhor visto, pontuado, para que a defesa seja essa celebração, esse resultado, esse trabalho conjunto, né, de orientador, de orientando, como a pesquisa tem esse papel fundamental. Só uma contribuição e um agradecimento maravilhoso. Agora, vamos ver o que as pessoas nos perguntam aqui. Marcela Brito, Antes de passar, só um momentinho, professora, eu vou retomar duas falas suas, a título de exemplo ainda. A primeira é com relação àquela história de quem falou o quê. Ultimamente, a gente tem determinados grupos sociais, eu sei que eu vou sofrer uma crítica, de repente, de determinados grupos, mas eu tenho que dizer isso. Nós temos uma expressão que é o lugar de fala de alguém, ok? Qual é o seu lugar de fala? Todo mundo atribui essa expressão a determinados movimentos atuais. Isso não está no âmbito da atualidade. É importante que se diga que, inclusive, isso está no âmbito da linguística. Foi um linguista que pensou isso quando ele exatamente pensou a distinção entre falar e dizer. E aí, é interessante como esse social se apropria, né, da terminologia e traz. E eu digo, gente, você sabe, um dia desse eu tive um problema com um aluno na sala. Ele é negro, e ele falou, mas quando o senhor está falando de lugar de fala, essa é uma expressão identitária e tal. Eu falei, não passa por uma questão de identidade inicialmente. Passa por uma questão discursiva. Antes discursiva e tomada pelo outro como sendo identitária. Aí é outra história. Daí, então, a gente tem que ler esse sujeito antes, a que referência ele faz desse lugar de fala, para colocar essa expressão lugar de fala em qualquer outro lugar que você quiser. Mas alguém falou isso antes. Gosto muito da perspectiva do Foucault, embora ele não seja assim tão difundido nessa perspectiva discursiva, quando ele traz lá na ordem do discurso em especial, porque eu digo, é interessante a gente ter aquela compreensão, é um livro difícil, o aluno nosso social reclama pra caramba, mas eu digo, você tem que lê-lo, porque você tem que saber o que está no âmbito da textualidade e o que está no âmbito da discursividade. E aí você tem que saber, porque do contrário você vai falar um monte de abobrinha, um monte de asneira, e não vai dizer muita coisa, porque aí é importante que você resgate esse sujeito. Eu passei por essa situação na minha dissertação, na minha tese, né, de doutoramento, porque disseram, nossa, mas você está fazendo todo o percurso histórico da poesia. Eu falei, mas eu tenho que revisitar todo aquele povo para que eu possa trazer aqui um contexto mais decente da minha pesquisa, da minha produção.
E uma outra é acerca da defesa. Eu concordo plenamente com a senhora quando a senhora diz que a apresentação é um lugar exatamente de celebração, é um momento de celebração. Eu também penso exatamente igual, porque eu já vi e participei, inclusive, de determinadas bancas de mestrado e doutorado, de doutorado nem tanto, mas de mestrado, parece-me que o cara vai fazer uma nova qualificação. E eu digo, gente, na qualificação você leva até o dia inteiro, mas sou eu, enquanto orientador, é o outro enquanto sujeito da banca, o outro e tal, e o aluno, e o orientando. E aí ele vai dizer, vamos aqui, eu digo, meter o pau assim de boa, porque você vai tomar pau mesmo, você vai sair daqui lixado, mas você vai ter que, de certa forma, dar conta do seu trabalho. Mas você faz isso na qualificação. E eu tive um aluno mais recentemente, né, que eu achei muito legal, porque eu falei, bom, já que eu estava na qualificação e todos os pedidos foram aceitos, automaticamente ele falou, poxa, que bom que na banca tivesse um Flávio, nas bancas tivesse um Flávio como você. Porque eu falei, cara, eu não venho para te detonar mais, eu te detonei lá atrás, eu falei um monte de coisa, eu derrubei teu trabalho, desconstruí todinho, mas a gente faz isso na qualificação. A defesa é um momento de celebração, um momento de dizer, vamos fechar esse ciclo com festa, vamos agradecer por termos chegado até aqui, por você não ter desistido, porque às vezes o orientador também instiga isso, né? O orientador, a própria banca faz com que isso aconteça. O que não dá é você fazer isso no ato da defesa. Eu já participei de situações assim, cruéis, de maldade mesmo, de você perceber que quem está ali está só para ferrar a vida do cara que já está tenso, está nervoso, está cheio de estresse. É muito complicado. Mas seriam só essas duas falas. Mas vamos lá, tem uma aqui que é o... Tem uma aí na tela já. Sobre a escolha do tema, pode falar algo? Muito legal. Eu até poderia falar muita coisa, só precisaria saber qual é a sua área, o que você pretende pesquisar, e a partir daí, então, a gente poderia dialogar. Eu só digo o seguinte, como eu não consigo identificar teu nome, porque está como psicohistoriador... Psicohistoriador. Aí automaticamente eu penso o seguinte, você tem que fazer algo que está mais próximo de você inicialmente. A minha sugestão para quem diz, Flávio, eu trabalho com meus alunos em produção de escrita acadêmica, e eu digo, olha, a primeira coisa para que você possa escrever é escrever daquilo que você gosta de escrever. Isso é fato. Mas eu tenho que fazer isso para chegar lá na produção acadêmica? Sim, que é o que você acabou de colocar agora, professora. Se eu não gosto, se eu não trago isso com afetividade, se eu não tenho esse debruçar sobre os livros, né, e dizer, poxa, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de ler, que não gosta de estudar, não gosta de pesquisar. Eu, pelo menos, digo que, se você não tem espírito pesquisador, sinceramente, eu não sei o que você está fazendo na universidade. Você está passando pela universidade. Você passa. E, na verdade, não é isso que a gente quer. O pesquisador, o aluno, seja da graduação, como falei, ele está na iniciação científica, ele está no mestrado, no doutorado, ele está vivendo a universidade. A universidade é para ser vivida. Não é para você passar como se passa de uma porta de um lado para outro. Então, é isso. Ok, Josafá, então agora eu precisaria saber qual é a tua área. Temos mais uma questão, professor, da Marcela Brito. Poderia falar um pouco sobre a questão da revisão documental de fontes históricas como método de pesquisa? Quais cuidados o pesquisador precisa ter? Beleza. Bom, primeiro é apropriar-se do método, né, como que faço essa pesquisa, o que eu quero pesquisar. Eu vivi uma experiência muito legal, infelizmente eu perdi parte disso. Eu tinha um interesse muito grande, como eu saí de casa, né, eu tenho que relatar um pouquinho da minha experiência para chegar aqui. Então, eu sempre escrevi. Hoje a gente não escreve mais cartas, né, mais 30 anos atrás, 20 anos atrás, onde a internet não tinha toda essa força, as telecomunicações não eram tão evidentes, a gente escrevia cartas. Até hoje eu guardo cartas, eu tenho cartões de Natal, que era muito legal chegar aquela correspondência na sua casa, você abria e tal. E eu recebia muitas cartas da minha avó e da minha mãe. E eu dizia, eu vou guardar todo esse material porque um dia eu quero usar como objeto de estudo. Não consegui, né, porque minha casa, no determinado instante, foi invadida, esse material acabou sumindo, espalhou-se tudo na casa e molhou e danificou tudo. Enfim, acabou que eu não fiz. Mas eu fiz isso comigo. Eu me usei nesse sentido. É tanto que até hoje eu deixo os meus escritos em um espaço chamado Recanto das Letras, e eu tenho escritas péssimas. Gente, eu não tenho vergonha de dizer, tem escritas horríveis,
que eu digo, gente, como que eu escrevi isso em 2005? Ah, mas é 2005, então já melhorei bastante. Então, eu penso assim, você tem que ter acesso a essa produção e verificar o processo evolutivo. Se, de certa forma, está de posse de alguém, é muito interessante você ter cuidado, né, zelo. Eu pesquisei, por exemplo, em um dos meus mestrados, o Filadelfo Menezes. Eu conheci a esposa, eu tive acesso às coisas, a essa produção, mas tudo assim com muito cuidado, o folhear muito delicado, a produção, os rascunhos, os manuscritos que estavam ali. Então, primeiro saber o que você quer pesquisar, né? Eu acho que é muito interessante você saber, e obviamente se você gosta disso, porque na verdade você acaba sendo detentor em dado momento, inclusive desse material, que é uma relíquia. Vale ressaltar isso. Os museus estão aí, as casas de cultura estão aí, tanto que como antes você encontra, casa fulano de tal, do poeta tal, do escritor tal, e está lá, está toda a produção dele, a cama está lá, o lençol está lá, as coisas estão lá, mas isso com muita preocupação, né, para que, de certa forma, isso seja mantido. Que, infelizmente, eu digo, né, um país como o nosso, que deveria ter muito mais memória, a gente acaba ficando desmemorizado em dado momento, porque você vai ter que consultar essa prática a partir desses espaços, e se você não tem, fica mais difícil. Aliás, vale ressaltar que quem muito tem usado isso é o pessoal do patrimônio histórico. Eles têm feito muita pesquisa nesse sentido, mas ainda assim é muito complicado. Se a gente pensar, como a própria professora falou, acerca das questões das tradições culturais e populares, nós temos inúmeros repentistas, oradores, causistas, entendeu? Que a gente não sabe. Eu, um dia desses, fiquei sabendo, lá no Rio Grande do Norte, né, acerca do falecimento da dona Militana, por exemplo, que era uma senhora de cultura oral. Eu digo, acabou. Ninguém registrou, tem poucos registros, né, em vídeo, tem 2 ou 3 aí no YouTube, mas eu digo, isso se perde de alguma maneira. Então, esses documentos, eles precisam, de certa forma, serem melhor tratados, eu diria, mas, como falei, a depender do método que se escolha, esse é um método muito bom, e eu digo que uma metodologia, aliás, tá? Correção, uma metodologia muito interessante para que você possa buscar e aí, lógico, fazer o seu trabalho. Perfeito, professor. São essas discussões que trazem a riqueza para o nosso ambiente acadêmico, né? Não sei se nós temos mais perguntas, nós temos algumas observações. O Johnny Davi colocou: a crítica construtiva é bem-vinda aos acadêmicos, pois lhe possibilitam o amplo aprendizado. Como isso traz uma significação importante quando a crítica é construtiva, quando ela não tem esse papel de somente apontar o erro, mas sim de reconduzir o estudante a um novo caminhar, a um novo processo, a uma nova descoberta. Então, como é importante a gente ter esse cuidado também no papel de orientadores. É muito legal, é um processo fantástico. Acho que essas discussões trazem muito valor para a nossa comunidade. Vamos ver se nós temos mais alguém aqui, as pessoas parabenizando. Alguns membros do nosso grupo de pesquisa. O John é um dele, a professora também, que está conosco, a auxiliadora Pinto, já vi a Ruth Barbosa, já vi uma série de gente aqui, isso é muito bom. Mas eu vou discordar um pouquinho lá do Johnny, tá? Eu acho que a crítica construtiva também pode ser destrutiva. É tanto que eu uso essa máxima exatamente como antagônica, claro, que é aquela máxima de o que é aplaudido também pode ser vaiado. Então, assim como você recebe que na verdade a crítica é a crítica, né? A gente que criou um pseudo-adjetivo, né? Exatamente. Então, quando a gente cria esse suposto adjetivo, a crítica é a crítica, e eu acho que a crítica tem que fazer o papel dela. Porque, por exemplo, agora, claro, é interessante no processo de pesquisa a gente pensar o seguinte: ninguém pensa igual a ninguém. É tanto que eu sugiro, eu digo sempre para o meu orientando, olha, cara, eu vou sugerir para você, você faz se você quiser. Se você não fizer, seu trabalho vai ficar uma porcaria. Mas se você que não quiser, esse o trabalho, ele vai ter as limitações, porque eu digo o seguinte, até porque a gente também gosta desse privilégio. Quando a gente orienta, a gente não vai detonar na banca, nem na qualificação. Aliás, na qualificação a gente faz isso, na banca que a gente não faz. Só que lá tem um coleguinha na banca que vai dizer, você precisa rever isso com o seu orientador. Aí é onde vem o golpe, é onde vem a facada. Eu digo, cara, a gente te falou, a gente pediu, você não fez, agora toma pau você e eu. Simples assim. Então, a crítica destrutiva, ela também serve para que a gente possa fazer uma retomada. Né? Eu lembro de uma orientadora, que, para não citar o nome, ela falou para mim,
Claro, você pode conhecer muito, você pode saber muito, mas você só vai ser gente, olha a expressão, você só vai ser gente de verdade quando você tiver o DR na frente do seu nome. Eu falei, gente, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Isso para mim foi destrutivo inicialmente. Foi altamente destrutivo, porque eu falei, poxa, dadas as minhas origens e a chegada onde eu estava, já era muito difícil. Eu falei, bom, eu vou reverter isso. Se ela está pensando que eu também não sei qual foi a intenção, mas eu vejo, foi possivelmente uma intenção negativa que eu reverti. Eu falei, não, ela está dizendo que é para eu seguir. Eu não quero ver isso como negativo e ficar achatado. Eu vou caminhar para frente. Então, as críticas, elas existem, agora cabe a nós como que nós faremos a leitura. Eu acho que a gente tem que fazer sempre na perspectiva positiva, de acreditar que eu estou errando, eu vou continuar a errar, mas esse erro é em função de uma melhoria. É claro que eu não conto até 3, eu costumo dizer isso também. Né? Errou uma vez, errou 2 vezes, não vai esperar a terceira. Porque já foi dito, já foi apresentado, já foi discutido. Se não se ouviu, se não se alterou, se não pensou nada nesse sentido, então é realmente não pensar e não querer. E aí eu digo, o outro vai ter o seu tempo. E é claro que em pesquisa não funciona necessariamente assim, porque nós estamos lidando com a razão. Né? A gente já colocou isso, é altamente irracional. Né? Mas é interessante a gente dizer, olha, vai lá, olha, maneiras, flexibilidade. Porque se você é rígido demais, você corre o risco de quebrar mais facilmente. Quando você se flexiona, é diferente. É bom que tem aquele exemplo do bambu, né, que é o texto, não me recordo do escritor agora, mas ele fala, uma árvore, ela pode quebrar rapidinho, o bambu não. Pode vir um vento forte, ele se dobra todinho, mas ele vai voltar para o lugar dele. Então é mais ou menos isso no âmbito da pesquisa também. Verdade, professor. Olha, estamos todos de parabéns, eu acho que esses são momentos riquíssimos que a gente tem de troca de conhecimento, de busca. Não sei se temos mais alguma questão aqui, e também nós já temos aqui 1h42, acho que nós conversamos bastante. Eu já fiquei até 1h da manhã conversando com o pessoal nessa história online. É por isso que eu digo, não, gente, vamos voltar para o presencial. Claro que numa condição como essa a gente faz online, mas eu digo, tem discussões que a gente vai, e inclusive tem uma aluna aqui na plateia, né, que ela, no auditório, que ela fala exatamente isso. Ela falou, Flávio, como que você conseguiu? Era uma sexta-feira, e era um encerramento de disciplina, né, e a gente começou e falou, foi muito legal, e eu digo, eu não tenho problema com relação à aula, né, ontem mesmo eu dizia isso, eu me realizo na sala de aula, eu gosto da sala de aula, mas eu digo, eu tenho um limite, como todo e qualquer sujeito, conforme a gente conversava antes dos bastidores. Sim. Então a gente tem que dizer, olha, é hora de dar uma descansada, dar uma repousada, e é isso aí, muito obrigado pela oportunidade, fico muito feliz que tenham atendido as expectativas, me coloco à disposição para outras situações, para outras oportunidades, e acredito que depois podem colocar o meu e-mail à disposição, não tem problema, quem quiser o material posso compartilhar, tem outros materiais que a gente também pode compartilhar em algum instante, enfim, fico à disposição. Muito obrigada, viu, professor? A última fala aí de Tereza, quando o assunto é bom, rende demais, é uma verdade isso. Poderíamos ficar mais um tempo ainda discutindo, mas queremos agradecer muito a sua participação, desse momento tão rico, a participação de todos que estiveram aí conosco, online, no chat, agradecer a Unilogos por estar proporcionando esses movimentos riquíssimos para os nossos estudantes, e a todos que aqui estiveram. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. Mais uma vez, eu reforço minha gratidão, inicialmente a você por ter mediado também, agradeço, não a conhecia, nos conhecemos agora. Nos bastidores um pouquinho, né? E agora... É verdade. Agradecer ao professor doutor Eduardo Fonfoca, né, que de certa forma tem mediado alguns processos para o meu trabalho junto ao Unilogos. Claro que eu perturbei a vida do professor doutor, magnífico reitor Gabriel Lopes, porque eu falava, eu quero fazer o pós-doutoramento na Unilogos, como eu faço? Eu vou ter que correr atrás, eu vou ser aluno dessa instituição porque eu quero colaborar, eu quero contribuir, e eu sei que ele está nos bastidores, e eu reforço a minha gratidão, claro, mas reforço o meu interesse em ver a instituição crescer, me coloco à disposição aqui na Universidade Federal de Rondônia, pelo menos até onde eu posso, e como falei, estando em um programa de pós-graduação, talvez as coisas também fiquem mais fáceis, porque, como falei, é um tanto árduo, eu sei, principalmente quando a gente tem perspectivas que fogem ao padrão, né? Geralmente a gente tem aquela ideia de funcionar na caixinha sempre, e o professor Gabriel Lopes tem, de certa forma, saído desse quadradinho, o que é muito bom. A nossa educação só tem a agradecer, e
obviamente me torno aí mais um sujeito admirador de todo esse trabalho. Muito obrigado mais uma vez a todos e todas que estão aqui e que me propiciaram esse encontro dialógico, no caso o terceiro. Verdade, bem dialógico. E eu me identifico bastante, professor, com a Unilogos, porque meu doutorado foi em difusão do conhecimento, então eu rapidamente saí das caixinhas. Você tem que sair das caixinhas e ampliar o seu modo de ver as coisas, se abrir ao multireferencial, então há uma identificação muito grande. Estou nesse mesmo movimento do senhor aí, querendo me engajar aí no pós-doc da Unilogos. Vamos lá, então. Tá bom, agradecemos mais uma vez a todos, um abraço a todos, uma boa noite, e vamos dormir com essa maravilhosa discussão aí em nossos pensamentos. Obrigada a todos, boa noite. Tchau, tchau. A Unilogos nasceu em 2006. Em seguida, foi incorporada no estado da Flórida. Teve como fundador o professor Dr. Gabriel Lopes. Sob orientações dos diretores da Universidade da Califórnia, aprofundou seu conhecimento no sistema de ensino norte-americano. Em 2015, a Unilogos obteve o certificado de reconhecimento de graus emitido pelo CUFCE, órgão de avaliação de credenciais autorizado pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos. Posteriormente, buscou o reconhecimento da Academia de Impacto das Nações Unidas e foi aprovada em 2016. Foi registrada no estado de Louisiana e autorizada pelo Conselho de Regentes. Após longos 4 anos de avaliação e cumprimento de metas, conquistou a tão sonhada acreditação pela SIC, o Serviço de Acreditação para Escolas, Faculdades e Universidades Internacionais. Para que pudesse manter contato com os melhores recursos da tecnologia e da qualidade de educação, ampliando sua network, a Unilogos buscou filiação e foi aprovada pela INQ-AAHE, Rede Internacional de Agências de Garantia da Qualidade do Ensino Superior. Ambas as entidades são membros efetivos do Comitê de Qualidade do Conselho Americano de Educação Superior e Acreditação, CHEA. No ano de 2021, a Unilogos ganhou sua sede na França, obteve seu código Sirene. Posteriormente, foi aprovada e adquiriu o domínio edu.eu, restrito a universidades reconhecidas e com respeitada acreditação educacional. A Unilogos é uma universidade comprometida com a qualidade. Hoje em dia, mantém um dos melhores índices de reconhecimento de diplomas de cursos stricto sensu através da plataforma Carolina Bori, do Governo Federal do Brasil. Além de todo esse trabalho responsável e dedicado, a Unilogos é membro do Centro Intelectual Olympus, o maior grupo de universidades do mundo, com sede em Atenas, na Grécia. Seja bem-vindo à Unilogos. É um prazer tê-lo em nossa família.